passou a se servir da vida do planeta como se tivesse direito sagrado a isso, ignorando que é da vida que o ser humano depende. E eu acho que o grande passo à frente que nós começamos a dar a partir da década de 90, depois da Rio 92, foi a organização de um novo documento e um novo referencial ético para a humanidade, que é a Carta da Terra, que ficou pronta em 2000. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a Carta da Terra, mas a Carta da Terra é, na minha opinião, um dos documentos mais felizes que já foram escritos. E ele levou cerca de 10 anos para ficar pronto, e foi escrito por pessoas já no nível de consciência e de articulação global, pessoas dos mais diversos países, mas que já estavam num estágio de consciência planetária razoavelmente avançado, e produziram, ao meu ver, o que é o repertório ético que deve orientar a revolução da sustentabilidade. E a questão central da Carta da Terra é que o homem não é mais o centro. O homem é parte da comunidade da vida e o principal responsável pela sua manutenção. E quando a Carta da Terra começa a falar da importância da preservação da biodiversidade, da importância do entendimento e do respeito à vida, nós começamos a entender por que o próprio ser humano precisa redefinir a sua posição nesse planeta. E porque a sua compreensão sobre os seus direitos precisa mudar radicalmente. E o que significam as novas obrigações da humanidade perante os desafios do século XXI? Então nós não vamos dar esse salto se a gente não der um salto ético, se nós não tivermos uma revolução ética e das consciências, que já está aí. Não estamos falando em se inventar nada, se escrever nada, não, está tudo aí. Como nós estamos numa escola, eu não vou cair na redundância de falar da importância da Carta da Terra fazer parte dos currículos escolares. Me parece bastante óbvio. Mas mais importante do que ter a Carta da Terra nos currículos escolares, e já tem materiais didáticos aos montes para que isso ocorra, é importante que nós, enquanto indivíduos, adultos, líderes da sociedade, partícipes do mundo do trabalho, nas famílias, etc., revisitemos a Carta da Terra e procuremos olhar os nossos hábitos, as nossas atitudes, etc., a partir desse novo repertório ético. Se nós fizéssemos isso, e se nós fizermos isso, toda a predisposição necessária e o entendimento da definição de sustentabilidade lá da Comissão Brundtland vão ser muito mais eficazes. Então eu termino dizendo que eu não sou pessimista em relação ao futuro. Eu acho que nós vivemos, ao mesmo tempo que nós vivemos essa ameaça, tem esse ditado brasileiro que eu adoro, né, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ao mesmo tempo que nós vivemos essa crise sem precedentes, nós nunca tivemos tantos recursos para enfrentá-los. Mas tem uma condição para que essa revolução seja feita, que é a percepção de que nós não somos sujeitos de direitos infinitos nesse planeta. Nós somos, sobretudo, guardiões da vida nesse planeta. E se entendermos esse papel, vai ter saída. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Fábio e ao Ricardo pelas excelentes apresentações e iniciar a nossa sessão de perguntas. Eu lembro a vocês que vocês podem continuar encaminhando as perguntas aos palestrantes pelas assistentes localizadas nas laterais da plateia. Eu vou aqui abrir uma primeira pergunta.
pergunta que se relaciona com um panorama político recente no Brasil, principalmente uma questão que foi bastante noticiada pela imprensa. Houve uma grande discussão que acabou diminuindo nos últimos meses, que é a questão do Código Florestal, né? Então, gostaria de saber do Ricardo e do Fábio, como é que vocês veem o processo de negociação e aprovação desse novo Código Florestal. É possível evitar o avanço do desmatamento no Brasil sob esse novo documento? Na opinião de vocês, é necessário aprovar um novo Código Florestal ou é possível trabalhar com o documento que existe hoje e modificá-lo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a discussão dessa legislação florestal, porque não é um código, é uma legislação, quer dizer, ela demonstra algumas questões. Primeiro, a Constituição de 88, ela define como patrimônio nacional alguns biomas, que é Mata Atlântica, Pantanal, Zona Costeira, Amazônia e assim por diante. E o único bioma que está regulado por uma legislação é a Mata Atlântica. E eu acho que a falta de você ter feito uma legislação específica por bioma levou, de certa maneira, à discussão do Código Florestal. Por que eu estou colocando isso? Porque eu não acho razoável você ter uma norma federal que se aplica para biomas tão diferentes quanto o Pantanal, a Mata Atlântica ou mesmo a Amazônia. Então, eu estou colocando isso porque o Brasil e o Congresso Nacional e o Executivo devem à sociedade brasileira uma legislação por bioma. E por que eu defendo tanto uma legislação por bioma? Porque quando a Constituição foi promulgada em 88, nós vimos um mundo tecnologicamente muito diferente. Hoje eu posso fazer uma legislação de acordo com a topografia, de acordo com o tipo de solo, o que eu acho que seria muito mais razoável, você fazer uma legislação levando em consideração aspectos muito peculiares de cada um dos biomas. Então, eu estou colocando isso porque a falta de uma legislação como essa levou à questão do Código Florestal, que, na minha opinião, demonstra que nós vamos enfrentar cada dia mais no Congresso Nacional, que é a capacidade de interesses coletivos se organizarem em detrimento dos interesses da sociedade como um todo e das futuras gerações. Quer dizer, eu não quero me alongar, mas só quero dizer o seguinte, quer dizer, por que de repente a discussão do Código Florestal se tornou essa discussão? Porque até muito recentemente, quer dizer, o Código Florestal anterior de 65, com algumas mudanças, 86, 89, ninguém cumpria a legislação florestal no Brasil. Quando houve uma exigência, basicamente dos mercados europeus, de certificação, quer dizer, os produtores rurais foram obrigados a, em primeiro lugar, dizer, vocês estão de acordo com a legislação ou não estão. E depois, uma medida importante no Brasil, que foi condicionar a concessão de crédito público e privado a cumprimento do Código Florestal. Quer dizer, aí você tinha dois caminhos, ou muda a legislação, ou cria um mecanismo de adaptação à legislação existente. Qual foi o caminho que se percorreu no Brasil, infelizmente? Então, vamos mudar a legislação, que foi o que aconteceu no Código Florestal. Então, eu estou colocando isso para vocês, porque eu acho que nós temos que ter uma agenda diferente no Brasil, uma agenda de instrumentos econômicos para estimular determinadas condutas, quer dizer, como plantar área de preservação permanente, como implantar reserva legal e impedir as armadilhas que estão sendo feitas no Congresso. Só vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, no Congresso Nacional, quer dizer, foi criada uma comissão especial, no mesmo molde que foi criada a comissão que mudou o Código Florestal, que era uma comissão majoritariamente ruralista, até o Zequinha Sarney, muito cinicamente, muito ironicamente, dizia, eu fui na reunião da Comissão do Código Florestal e saí de lá e dizia, eu me enganei, essa é a reunião da Comissão de Agricultura, não é verdade. Então, agora no Congresso Nacional, para vocês saberem, se criou uma comissão especial para tratar de uma chamada Estrada do Colono, que é uma estrada que cruza o Parque Nacional do Iguaçu, que é considerado patrimônio da Unesco,
nesse mesmo modelo. Criamos uma comissão especial, pomos a maioria de ruralistas, aprovamos e empurramos goela abaixo da sociedade. Então, eu acho que foi uma discussão muito equivocada no Brasil. Acho que essa polarização não é a melhor polarização, demonstrou um pouco a fragilidade da sociedade em ter bancadas maiores defendendo nossos interesses. Quer dizer, com todo o esforço que nós tivemos, quer dizer, nós ficamos uma ampla minoria no Congresso Nacional. Na primeira votação, nós perdemos de 410 a 63, mudamos no Senado um pouco e veio para a Câmara. Então, acho que é um equívoco, acho que nós temos que repensar isso e, mais do que isso, eu acho que o Brasil teria que ter uma agenda mais contemporânea no tratamento das questões tratadas pelo Código Florestal e todas essas questões. Eu acho que a agenda que a gente está trabalhando no Congresso Nacional e a agenda do Executivo é uma agenda do século XX, não é uma agenda do século XXI. Eu acho que o equívoco é esse e, infelizmente, do ponto de vista político, ou nós fortalecemos a nossa representação, ou nós vamos levar essas surras que nós levamos, com toda a pressão que a sociedade civil fez, que a opinião pública fez, mas o resultado foi muito negativo para o país. Eu basicamente concordo com o Fábio e acho que esse episódio lamentável do Código Florestal revelou duas coisas interessantes pela sua antítese, né, e não pela sua tese. Primeiro, que a questão do movimento ambientalista ou da sustentabilidade não é coisa do ONG+. A forma com que a sociedade civil organizada se organizou para enfrentar a bancada ruralista foi uma piada. E, obviamente, eu sou criticado por muitos líderes ambientalistas por dizer o que eu estou dizendo. Mas enquanto a bancada ruralista vinha se organizando há pelo menos 15 anos como um bloco no Congresso, a bancada ambientalista, enfim, amiga do meio ambiente, era incipiente e a sociedade civil não conseguiu fazer frente nem na ponta da mobilização, nem na ação parlamentar para neutralizar a bancada ruralista. E isso tem feito com que o movimento da sustentabilidade venha repensando em profundidade como se faz política, e daí várias novas manifestações estão correndo, inclusive a criação da rede sustentabilidade e assim por diante, são respostas a processos como esse. Do outro lado, a bancada ruralista, ela rachou. E aquilo que se considerava uma visão de bloco em relação à questão do Código Florestal foi fazer do agro, e nós começamos a ter várias dissidências naquilo que nós chamamos de bancada ruralista, e hoje nós temos expoentes do movimento ruralista brasileiro debatendo as questões da sustentabilidade com muita propriedade, como por exemplo o pessoal do ícone, né, com o próprio Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e assim por diante. Então, o Código Florestal trouxe muitos estragos, mas também tivemos boas lições. E eu acho que um episódio como aquele vai ter muitas dificuldades para se repetir da forma que se repetiu. Agora, como disse o Fábio, não podemos desconsiderar o papel da política nessa transformação. Nós não podemos, como o Fábio disse, quer dizer, a agenda da sustentabilidade está muito aquém ou além, dependendo do ponto de vista, do nível médio de consciência do Congresso e da visão de desenvolvimento do próprio Executivo. Boa noite, Ricardo, Fábio, boa noite para todo mundo. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Vou aproveitar para fazer uma pergunta que se relaciona com o Código Florestal, que é justamente a respeito da produção agrícola no país. Foi o argumento que foi usado por grande parte da bancada ruralista, foi que não haveria condição de alimentar a população do país
e a população mundial, porque o Brasil é um produtor de alimentos para a população mundial, se o Código Florestal antigo não fosse modificado. E se não fosse possível cultivar nessas áreas que hoje são floresta. Bom, como a gente sabe que o Brasil ele é um grande produtor de commodities que não necessariamente vão servir para alimentos, a gente sabe que esse argumento ele é furado. Então, mas eu gostaria de saber de vocês como é que vocês veem a mídia dentro dessa questão, porque as pessoas continuaram acreditando, foram induzidas a acreditar que realmente, quando a gente não ocupasse mais territórios dentro do nosso país, a gente não poderia alimentar a população. Bom, como você mesmo disse, esse argumento é ridículo. Ele é ridículo porque nós sabemos que no processo produtivo o desperdício de alimentos, em alguns casos, chega até 60%. Nós sabemos também que existem N outros fatores que estão ligados ao desperdício de alimento e ao encarecimento do alimento, como, por exemplo, a própria infraestrutura de escoamento de grãos, o problema do congestionamento eterno dos portos e assim por diante. Então, essa é uma visão simplificadora e mediática, né? Porque não sistêmica. Quer dizer, procura dar explicações fáceis, né? E ninguém jamais vai ser contra a segurança alimentar. E atrás de um argumento aparentemente humanista, se esconde um mar de ineficiência de vários agentes no processo. Além disso, o agronegócio convencional, e eu não sou contra o agronegócio de forma alguma, eu acho que eles têm dado uma contribuição importante, o agronegócio convencional é a forma de produzir commodities, porque a alimentação da população brasileira vem da agricultura familiar e da média agricultura. O Fábio pode corroborar isso, talvez até em números, né? Grande parte do alimento que não é de commodities não é produzido pelo agronegócio, né? Então, esse conceito de que soja e milho, que estão na base da ração animal do planeta, é necessariamente a forma do agronegócio contribuir para a fome no mundo, é muito pouco, enfim, é muito superficial. Graças a Deus, nessa discussão sobre sustentabilidade, nós estamos discutindo várias outras formas de produção de alimentos. E existe um movimento aqui em São Paulo, que são os hortelões urbanos, hortelões urbanos, que estão disseminando a prática, né, de agricultura doméstica, comunitária. Outro pessoal que está fazendo trabalho lindo é o pessoal da Morada da Floresta, que ensina as pessoas a fazerem compostagem em apartamento e de forma saudável, e usar a própria compostagem de apartamento para produzir, enfim, algumas de temperos e ervas e tal que se usam na cozinha e assim por diante. Então, eu não estou respondendo uma coisa com a outra. Eu só estou dizendo que a resposta não vai numa só direção. E a maior alegria da minha vida, e eu vou me estender um pouco mais nessa resposta, porque eu queria compartilhar isso com vocês. Tem um grupo do agronegócio, da cana-de-açúcar, da produção do álcool, que há 10 a 12 anos atrás se recusou em entrar nessa lógica do agronegócio tradicional, com defensivos agrícolas, com compactação de terra, com exaustão dos recursos naturais, e começou a usar outras técnicas de agricultura
como a biodinâmica, e começaram a regenerar as terras ali na região de Ribeirão Preto. Daqui a pouco vocês vão reconhecer de quem eu estou falando. E há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando Leotino Balbo convenceu os irmãos e começou a fazer esse projeto de produção orgânica, biodinâmica, e que desafiavam os axiomas do agronegócio, todo mundo disse que eles eram loucos e iam quebrar. E realmente, durante alguns anos, cerca de 6 anos, eles tiveram muitas dificuldades. No entanto, hoje, eles conseguem ter uma produtividade média 20% acima da média da produção de Ribeirão Preto, que é uma das mais altas do mundo, e conseguiram regenerar o biossistema, né, o ecossistema, no entorno, a ponto de conseguirem até ter onça parda, que é a segunda espécie mais rara na Mata Atlântica, né? Então, numa demonstração de que há outras formas de fazer, e as outras formas de fazer não necessariamente exigem que se sabote e se desertifique as terras, como nós sabemos. Hoje no Brasil existe quase um território de uma Inglaterra quase desertificada por exploração incorreta do agronegócio. Grupo Balbo do açúcar nativo, que produz açúcar nativo, café. Bom, hoje eles têm uma linha bastante grande na área de orgânicos. Suzana, só vou fazer um comentário. Eu acho que o Ricardo falou isso na resposta anterior. Pela primeira vez nesse debate, eu acho que o movimento ambientalista não teve capacidade de convencer a sociedade. Eu falo pela minha experiência. Fui em debates em que a entrevistadora dizia, não, questões assim, nossa, mas você está falando de aquecimento global, eu estou com esse casaquinho porque está muito frio, não vou dizer quem é. E é verdade. E também eu acho que, como o Ricardo falou na resposta anterior, os jornalistas se profissionalizaram, tiveram uma capacidade de convencimento da sociedade muito maior do que nós tivemos. Tanto que a sociedade ficou dividida em relação a nós. E o grande argumento deles é que a legislação ambiental prejudicava os mais pobres, que, portanto, você tinha que diminuir as restrições. E um aspecto interessante, né? Quer dizer, que a gente não conseguiu convencer o próprio setor agrícola. A agricultura brasileira e a agricultura no mundo será uma das que será maior impactada pelo aquecimento global. E nós, vamos dar uma missão para o Ricardo, ele é vereador, está meio na vadiagem aqui. Ricardo, você vai lá para a fronteira do Pará, com Mato Grosso, tem uma cidade chamada Sorriso, que explora a soja. Você vai convencer os proprietários rurais, ó, não desmatem a Amazônia aqui, que ao desmatar a Amazônia aqui, vocês vão aumentar o lançamento de gás de efeito estufa na atmosfera, daqui a 70 anos vai chover menos aqui na área de vocês. Então, quer dizer, a grande dificuldade dessa história é que o próprio setor da agropecuária agrícola, a médio e longo prazo, eles serão os maiores prejudicados em relação à diminuição das restrições ambientais, não é isso? Quer dizer, em termos de água, quer dizer, hoje é uma grande discussão no mundo do impacto da mudança do clima no ciclo hidrológico. Onde chove hoje não vai chover amanhã, ou se chover, vai chover com muita intensidade, como na região serrana, e áreas de seca serão secas prolongadas. Quer dizer, então, eu acho que, como disse o Ricardo, foi uma lição para nós. Quer dizer, o movimento ambientalista tem que conversar melhor com a sociedade, e até houve um jantar que eu participei com o MINC, com a sociedade civil. Então, em 21 horas, se todos, sabe qual é o problema do movimento ambientalista? Que vocês não estão na sociedade, vocês estão na imprensa. Quer dizer, vocês debatem na imprensa, mas o movimento ruralista estava em todo o Brasil convencendo todo mundo, olha, é uma loucura isso. E uma observação final sobre o Código Florestal, a nova legislação florestal. Ele tem um elemento muito positivo que chama o Cadastro Ambiental Rural, que ele é muito positivo.
que ele vai fazer? Toda a propriedade do Brasil vai dizer o que tem de ativos e passivos ambientais. Então, nós temos que lutar agora para que o que há de grande fator positivo na nova legislação florestal seja cumprido, que eu acho que é um grande avanço. Quer dizer, o que aconteceu? O novo código, a legislação foi sancionada e se não ouvem falar da implantação do cadastro ambiental rural. Ele é positivo, ele seria muito importante. Agora, nós tivemos muita dificuldade de convencer a sociedade. Quer dizer, o outro lado deu a entender que o ambientalismo está com preocupações muito abstratas, ou ele está vendido para os interesses da agricultura de outros países, não é isso? E não sei o que vocês acham, mas pela primeira vez a sociedade ficou muito dividida. Quer dizer, na conversa com os amigos, tá, eu senti pela primeira vez que havia ruído na comunicação, que normalmente nós éramos os bonzinhos inquestionáveis, numa visão maniqueísta. E pela primeira vez no debate com a sociedade brasileira, ela questionou, não tem dúvida, e esse aspecto é importante para os próximos enfrentamentos que nós vamos ter. Quer dizer, mesmo vocês trabalham com pesticida, quer dizer, o Brasil é o maior consumidor de pesticida, alimentos do pimentão, a todos eles contaminados, nem assim a gente consegue convencer a sociedade brasileira que os alimentos têm que ser mais saudáveis. Esse é o... Bem nessa linha nessa dificuldade de comunicação que existe, né? Fazer uma pergunta aqui sobre um conceito que é parte de um movimento relativamente novo, que considera o impulso gerado pelo termo sustentabilidade algo com uma dimensão repressiva, ou seja, seria um patamar dificilmente alcançável pela humanidade e por isso sugeriria uma dificuldade de se atingir isso, né? Seria uma agenda essencialmente de dizer como não fazer, né? E esse movimento ele sugere um novo termo, que é o thrivability, né? Que incorporaria a capacidade, inclusive tecnológica, da humanidade de se recriar, modificando a sociedade de forma a criar uma segunda natureza. Então, já é uma visão um pouco com esse caráter mais de que esse retorno à situação anterior é impossível e que caberia à humanidade criar uma segunda natureza que incorpora elementos tecnológicos e que vai definir uma relação necessariamente diversa da anterior. O que vocês acham? Eu gostaria de saber o que vocês acham dessa discussão e também qual a opinião de vocês a respeito de qual a melhor maneira de vencer a resistência da sociedade a essa transformação urgente que é definida pela ideia da sustentabilidade. Eu quero chorar quando eu escuto isso, porque tem outro ditado brasileiro que, enfim, né, aquela máxima, né, que diz que se você acha educação cara, experimenta ignorância. E eu acho que essa tese de que a tecnologia resolve tudo é uma tese que aliena completamente a condição natural do ser humano. Nós somos seres biológicos, interdependentes e que estamos intrinsecamente ligados, né, a fatores bioquímicos e biológicos que nos sustentam aqui. Ao invés de negar essa natureza e redescobri-la, existe um movimento na tecnologia chamado biomimética, que parte do princípio de que a natureza já testou por bilhões de anos formas orgânicas e soluções orgânicas para os mais diversos desafios, da asa da borboleta ao veneno da aranha e assim por diante. E o princípio da biomimética é que o banco genético da biodiversidade carrega tantas informações que só agora começamos a ter contato em função da nanotecnologia, que certamente, através desse banco genético, nós vamos encontrar
as principais tecnologias que vão permitir que possamos lidar com os obstáculos da sustentabilidade. Então, não nega a questão da tecnologia enquanto inteligência aplicada na sua expressão geométrica, mas em nenhum momento abstrai a vida da solução estratégica da civilização, sobrevivência da civilização, né? Essa história me parece essas coisas meio Robocop, né? E que interessam muito ao capital, né? Tentar mimetizar soluções ambientais, serviços ambientais, através de tecnologias que só aumentam a pegada que nós já temos sobre a natureza. Não estou dizendo aqui que não vai ter soluções geniais. Vão ter, mas muito provavelmente as que vão prosperar são aquelas que estão ligadas a todas as tecnologias da vida e que estão aí na natureza, como por exemplo a própria energia solar. Agora, o aspecto repressivo da sustentabilidade. O que é mais repressivo? Uma cultura hedonista que te obriga a consumir sem consciência, ou uma cultura que procura disseminar o limite e o respeito às nossas limitações, para que possamos, no coletivo, vivermos melhor? O que é mais repressivo? Eu acho que é muito fácil rotular a sustentabilidade repressiva, porque ela chama a consciência da humanidade, da civilização, quanto aos nossos limites. Um pai ou uma mãe conscientes não vão encher o seu filho de 2, 3 anos de açúcar, porque ele adora se lambuzar em açúcar, né? Então, eu acho que esses argumentos eles são muito perigosos, porque eles usam de alguns imperativos, tipo, isso é repressivo, ou isso não sei o quê, e na verdade não entram na complexidade da questão, né? Então, concluindo, eu acho que essa visão de que antropocêntrica de novo, e que a solução para a vida, para a qualidade de vida e sustentabilidade está na tecnologia que desconsidera os profundos ensinamentos e ainda tecnologias não reveladas da própria vida, é no mínimo precipitado. Vou fazer alguns comentários rápidos. Quer dizer, eu acho que tecnologia será cada vez mais necessária, nós não podemos abrir mão de tecnologia. Óbvio que essas soluções tecnológicas têm que ser submetidas à sociedade, porque às vezes a tecnologia não tem impacto hoje, mas pode ter um grande impacto amanhã. O melhor exemplo que eu uso é a camada de ozônio. Quer dizer, os CFCs são substâncias produzidas pela humanidade que 50 anos depois se descobriu que elas destroem a camada de ozônio. Só que eu acho que existe um fator de verdade nessa história, que nós não conseguimos até aqui convencer os governos a ter políticas de estímulos àquelas políticas setoriais ou, de maneira geral, mais sustentáveis. Quer dizer, então, vou dar até um exemplo que eu participei. Quer dizer, você faz rodízio porque o impacto da poluição na saúde da população é muito grande, mas o poder público não é capaz de oferecer um transporte público eficiente, barato e não poluidor. Quer dizer, então, eu acho que existe um problema ainda na legislação, basicamente ambiental, que ela não está associada a uma política de instrumentos econômicos que estimulem o que nós queremos, inclusive tributários. Quer dizer, eu defendo isso há anos. O Ricardo citou aqui produtos com muito açúcar. Quer dizer, para sair do assunto de meio ambiente para um assunto mais geral. Você tem instrumentos, quer dizer, aumenta a tributação naqueles produtos com impactos mais negativos na saúde da população e diminuir os menos impactantes. Quer dizer, os orgânicos seriam
estimulados com menores tributos do que os não orgânicos, a lâmpada eficiente, assim por diante. Infelizmente, quer dizer, nós temos muita dificuldade, especialmente no Brasil, de usar instrumentos econômicos. Quer dizer, ao contrário, você tem uma crise, você reduz o IPI, o ICMS de automóveis, quer dizer, que é uma loucura total e nem exige contrapartida. Então, eu acho que realmente políticas de sustentabilidade eficientes, elas teriam que estar associadas a medidas basicamente de instrumentos econômicos que estimulassem, inclusive o consumidor, a fazer boas escolhas. Porque do jeito que está, realmente você vai lá. Quer dizer, o orgânico, muitas vezes, ele é mais caro do que aquele que tem pesticida, e você poderia resolver isso diminuindo a tributação do orgânico, aumentando do outro para equilibrar. Então, eu só estou reconhecendo que essa pergunta, não sei se foi você que colocou, foi o Antônio que fez? Sim. Parabéns, Antônio. Nossa, ainda tem nota aqui, que Deus professores. Margarina, obrigado por ter vindo me prestigiar, tá? Enfim, mas então eu acho que ela tem uma verdade, que é a falta de políticas de estímulo do que nós queremos do ponto de vista de instrumentos econômicos, especialmente taxação. Mesmo você falou, eu sou a favor, isso que é super polêmico, taxa refrigerante. Se refrigerante comprovadamente faz mal para a saúde, aumenta a taxação no refrigerante e usa esse recurso para determinados fins. No Brasil, especialmente, nós não entramos numa agenda que usa instrumentos econômicos. Quer dizer, nós usamos instrumentos de repressão num país que tem uma cultura de corrupção na ponta. Quer dizer, então, isso mostra a ineficácia de políticas públicas em relação ao combate ao desmatamento, aqui na região de São Paulo, ocupação de áreas de mananciais, enfim, tudo isso. Engatando um pouco para isso, esses pontos que você colocou, eu queria dizer de que eu acredito que nós temos condições reais e objetivas de, com alteração de processos industriais, por exemplo, e aumento de controle, realmente diminuir significativamente o nosso consumo de energia. Eu vou dar dois exemplos que eu pessoalmente participei. O primeiro foi o seguinte: nos anos 70, foi o controle de poluição da bacia do rio Piracicaba. Esse programa, que durou aproximadamente 15 anos, acabou com a poluição da bacia. Mas esse programa foi feito com a participação das indústrias. Eu fiz parte de um conselho que ajudou isso, e que as medidas foram gradativamente sendo colocadas. Por exemplo, eu me lembro bem de que no 5º ano, no 6º ano, que se preocupou com a emissão de material particulado das caldeiras. Os primeiros pontos foram justamente controlar o pH dos resíduos que nós jogávamos no rio. Nós não controlávamos o pH. Tá certo? E esse programa foi um sucesso. O segundo programa que eu participei, que também foi um sucesso, foi a alteração do consumo de petróleo, de óleo combustível, das caldeiras do Grande São Paulo. Okay? Só para vocês terem uma ideia, isso foi no começo dos anos 80, e a primeira providência foi deixar de queimar óleo baiano. Por quê? Porque o óleo baiano tinha 6% de enxofre e é um elemento fundamental da poluição. Hoje em dia, todas as caldeiras industriais do Grande São Paulo utilizam gás, tá certo? Que poluem muito menos. E o estudo da Fiesp, inclusive, diz o seguinte, de que hoje se consome da ordem de 30% a 40% para gerar uma produção equivalente do que se consumia há 20 ou 30 anos atrás. Quer dizer, por alteração de processos, tá certo? E por alteração de controle, isso também é muito importante, tá certo? Se conseguiu significativamente diminuir o consumo de equivalentes de petróleo, por exemplo. Eu acho que é importante a gente colocar de que existe a possibilidade efetiva
tá certo? De nós, com alteração de processos, e chegarmos depois, evidentemente, à alteração da estrutura que o Ricardo vem falando. Mas eu acho que o papel atual, inicial, desse momento, é alterar processos, alterar controles e, com isso, diminuir o consumo de energia que é certo no renovável. Diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual seria a forma que nós teríamos para aumentar a força política, tá certo? A pressão política, para gerar programas parecidos com esse, que seriam muito importantes nos próximos 10 anos? Nós temos ganhos já. Quer dizer, o que nós precisaríamos, em termos de força política, para gerar outros programas equivalentes? Bom, Bernardo, aí eu acho que eu vou responder. Quer dizer, nós temos que aumentar a representação política no Congresso de qualidade. Quer dizer, em vez de um Ricardo Yang na Câmara, 20 Ricardos Yangs na Câmara, 30 Ricardos na Assembleia Legislativa e 40 no Congresso Nacional, porque nós estamos numa desvantagem. 50 Fábios. O que é? 50 Fábios. Não, o Fábio Feldman já se aposentou, todo mundo sabe, quer dizer, eu não volto à vida partidária. Quer dizer, eu acho que isso é muito importante, inclusive porque eu acho que a grande frustração da nossa geração em relação à democracia, que ela não tem sido capaz de se associar, na verdade, a políticas públicas de médio e longo prazo no Brasil. Quer dizer, se vocês olharem as políticas governamentais, são normalmente de curtíssimo prazo, muito curto prazo, quer dizer, muitas vezes populistas. Quer dizer, eu cito o caso dos automóveis, que para mim é o maior exemplo, porque, quer dizer, eu estou aumentando a produção e o consumo e as cidades estão cada vez em velocidade mais lenta e praticamente impossível de se ter mobilidade nas cidades. Então, eu acho que melhorar a representação política no Brasil e cobrar dos partidos políticos é fundamental. Eu acho que esse é um dos caminhos pelos quais a gente não pode deixar de passar. Quer dizer, tem que melhorar a qualidade da representação. A representação no Congresso Nacional é péssima. Estou usando uma expressão do Fernando Gabeira no artigo sobre o Feliciano, que ele diz que só prospera no Congresso os cafajestes. E eu posso falar isso porque eu fui deputado numa época de constituinte em que havia uma expectativa muito grande da sociedade em relação ao Congresso Nacional, na Assembleia Nacional Constituinte, e gerou bons resultados. Eu estou colocando isso porque o eleitor tem muita responsabilidade nisso. Quer dizer, você pega a gente condenada no mensalão que se reelege, você pega a gente altamente controvertido, não vou entrar no mérito do Feliciano, que está sendo visto como um puxador de voto para 1 milhão, 1,5 milhão de votos nas próximas eleições. Então, na democracia, esse voto equivale, temos que fazer isso. Associado a isso, reforma política. Tem que fazer reforma política no país. Não adianta pensar que esse modelo vai funcionar. E, terceiro lugar, quer dizer, aumentar a capacidade de pressão da opinião pública, da mídia e da sociedade civil. Quer dizer, sem isso nós não vamos avançar de jeito nenhum. Quer dizer, e eu falo isso porque eu acho que a minha geração, de muitos que estão aqui, aquela geração que lutou contra a ditadura, que lutou pela democracia, se sente muito frustrada, não é isso? Quer dizer, nós lutamos para esse Congresso Nacional? Óbvio que não. Mas eu não vejo outra solução do que não essa, e uma aliança, na minha opinião, política, entre sociedade civil organizada e setores empresariais cosmopolitas. Quer dizer, eu acho que essa aliança, como você falou, ela é possível, ela é viável, já aconteceu em alguns casos, o Ricardo liderou isso, quer dizer, que é o que vai permitir que o Brasil avance concretamente, para se contrapor à aliança que existe, na minha opinião, entre políticos populistas, conservadores e corruptos, com setores econômicos brasileiros também muito atrasados. Eu vejo que tem uma possibilidade de uma aliança muito macro que permita que o Brasil vá na direção correta e não patine como nós estamos patinando, com atraso, com a vanguarda do atraso, quer dizer, quando eu vejo Renan, Sarney, essa turma há 40 anos no governo, se aliando com o que se chama esquerda brasileira, eu digo, alguma coisa está errada.
E esse poder de crítica nós temos que resgatar. Quer dizer, é coragem de falar, quer dizer, não é possível, entendeu? Não é possível. Enfim, não sei se eu respondi para você, Bernardo, mas espero que a gente ainda veja mudanças no cenário político brasileiro. Olha, eu não sou tão pessimista, porque tem empresário bom e tem empresário canário. Tem líderes de ONG ótimos e tem líderes de ONGs absolutamente pelegos e incompetentes. E assim se põe por diante. Política não é diferente, né? Eu acho que tem bons políticos no Brasil. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque é meu primeiro mandato, eu nunca tive mandato na vida. Mas eu acho que existem bons políticos no Brasil e existem muitos políticos canários. O atual sistema político, que faz com que os políticos canários prosperem mais do que os não canários, é resultado da desmobilização da sociedade. Nós somos uma sociedade muito desmobilizada politicamente, muito, né? E eu acho que faz parte de uma história de democracia interrompida. O maior período democrático da história do Brasil é esse que nós estamos vivendo agora. Nós estamos falando de 23 anos, ridículo, né? Nunca tivemos um período democrático sem interrupção tão longo quanto esse longo, 23 anos, né? Então acho que nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. Agora tem coisas que exigem uma certa urgência. Eu acho que o Fábio tem toda a razão nesse aspecto. A questão da sustentabilidade é uma delas, né? Eu e o Fábio participamos do movimento começou lá em 2008, começou com o nome de Brasil com S, que era um movimento, o mesmo movimento que criou também a Rede Nossa São Paulo e várias outras iniciativas na sociedade. A pressuposição desse movimento foi a seguinte: haverá um momento histórico em que a sustentabilidade vai se tornar a questão hegemônica no Brasil. O PSDB cumpriu um papel muito importante na restauração das instituições democráticas e na normalização da vida democrática e econômica, e o PT cumpriu um papel muito importante na questão da inclusão social, nas políticas públicas populares, etc, etc, etc. Agora, ambos os partidos, os momentos históricos eram aivados de uma visão desenvolvimentista, né? E continua sendo assim. Vai haver um momento em que nós vamos ter que ter uma opção de um Brasil sustentável. Esse movimento que foi criado lá em 2008 foi crescendo, né? Foi crescendo e atuando em várias frentes. Na frente empresarial, como diz o Fábio, na forma do movimento da responsabilidade social empresarial, na frente ambientalista, onde começou a haver uma interlocução dos ambientalistas que saíram de uma postura de resistência para uma interlocução com as forças produtivas e com a tecnologia num outro grau, haja visto mesmo o próprio Greenpeace, o WWF, para pegar dois exemplos, mas nós podemos falar também da Mata Atlântica, entre outros, né? Um posicionamento da academia que começou a questionar os pressupostos do desenvolvimento da economia tradicional, o movimento anticorrupção que aprofundou seus mecanismos de combate, de organização contra a corrupção. Então, vem vindo, né, o que a gente chama do movimento do ecossistema da sustentabilidade, que tem vários protagonistas no setor empresarial, na academia, na sociedade civil organizada, entre os jovens, né, e uma nova forma de fazer política associada a esse movimento, né, que valeria uma outra discussão num outro momento. Mas eu vejo que há a sociedade brasileira está saindo do seu imobilismo
e nós não podemos deixar de considerar nessa questão o papel das redes sociais. As redes sociais trazem um outro tipo de protagonismo político, mas sem dúvida nenhuma precisam ser levados em conta, e não é brincadeira, por exemplo, a Vaz conseguir 1.300.000 assinaturas para que o Renan não assumisse, né? Ou 600.000, 700.000 assinaturas em relação ao... Você acabou de citar Feliciano. Só que não existe uma legislação que valide esse tipo de iniciativa, né? Mesmo nós vimos na Espanha, né, todo o movimento, né, da Praça do Sol não conseguiu produzir uma alternativa política propositiva, né, ou mesmo 5 estrelas na Itália. Agora, são todos fenômenos de uma nova forma de protagonizar a política. E esse movimento, que eu chamo de movimento Opção Sustentável no Brasil, é um movimento que olha para essas novas formas de fazer política e procura dialogar com essas novas formas de fazer política. Por exemplo, no caso da rede, e eu quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo o protagonismo desse ou daquele partido, porque eu acho que a mudança da sustentabilidade ocorrerá através de forma transversal da sociedade, né, com pessoas ligadas a essa agenda em todos os partidos, né? Não é uma transformação sutil, como a transformação de um país autoritário numa democracia não era o protagonismo de um setor da sociedade. Só se tornou possível quando houve um adensamento, uma massa crítica, uma transversalidade nessa questão. A mesma coisa com a sustentabilidade. Mas, por exemplo, a iniciativa da Rede, né, que é o partido protagonizado pela Marina, é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade, de olhar o estatuto do partido, né? O estatuto do partido traz uma série de inovações dessa nova forma de fazer política, que, por exemplo, os jovens já consideram como condição necessária para fazer política, e os partidos tradicionais